Lamentações de Jeremias, capítulo 4. O ouro perdeu o brilho, as paredes do templo que eram revestidas de ouro foram derrubadas e suas pedras sagradas estão espalhadas pelas ruas. Os preciosos filhos de Sião, que antes valiam o seu peso em ouro, agora valem menos que um vaso de barro, obra das mãos de um oleiro. Até os chacais dão de amamentar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes do deserto. A língua dos bebês fica presa no céu da boca por causa da sede. As crianças pedem um pedacinho de pão, mas nem isso sobrou. Os que comiam sempre do bom e do melhor desmaiam em plena rua. As pessoas que viviam em palácios agora reviram os montes de lixo. O pecado da filha do povo é maior do que o de Sodoma, que foi destruída de repente sem qualquer socorro humano. Os seus príncipes eram mais alvos que a neve, mais brancos que o leite, tinham a pele mais rosada do que um coral e a sua aparência era parecida com a safira. Mas agora sua pele está escura como um carvão, já nem se pode reconhecê-los na rua. A sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, secou-se, tornou-se como madeira seca. As pessoas que morreram na guerra foram mais felizes que os que morreram de fome, por falta de frutos no campo. As mães que antes eram cheias de amor cozinharam e comeram os seus próprios filhos para não morrerem de fome no meio da destruição do meu povo. Mas agora a ira do Senhor já passou. Ele já despejou sobre nós toda a sua fúria. Ele acendeu um fogo que queimou os alicerces de Sião. Nenhum rei da terra poderia imaginar que um exército inimigo conseguisse entrar pelas portas de Jerusalém. Ninguém poderia pensar que isso pudesse acontecer. Mas tudo aconteceu por causa dos pecados dos profetas e sacerdotes, que mataram gente inocente dentro de Jerusalém. Agora esses homens andam sem destino pelas ruas como cegos, vivem sujos de sangue e todos têm nojo deles. São imundos e ninguém se atreve a tocar nas suas roupas. Sumam daqui, vão embora. O povo grita nas ruas: vocês são imundos. Eles fogem para outros países, mas lá também ninguém os deixa habitar. O Senhor castigou esses homens, espalhando-os pelo mundo. Ele nem dá mais atenção a eles, porque perseguiram os sacerdotes e não respeitaram os anciãos. Esperamos que os nossos aliados viessem nos salvar, mas foi tudo em vão. No alto dos muros de Jerusalém, esperamos a ajuda de um povo que não podia nos ajudar. Quem saía de casa e andava pelas ruas corria perigo de ser morto. O nosso fim estava próximo, nossos dias estavam contados, não tínhamos como escapar. Nossos inimigos eram mais rápidos que as águias dos céus. Fugimos para as montanhas, mas eles nos alcançaram. Corremos para o deserto, porém eles já tinham preparado uma armadilha para nos prender. O nosso rei, a fonte da nossa vida, o homem escolhido pelo Senhor, foi preso numa dessas armadilhas que os inimigos armaram, e nós pensávamos que viveríamos sob a sua sombra entre outras nações. Povo de Edom, por enquanto você pode se alegrar, você que vive na terra de Uz, mas logo você também tomará o cálice. Você vai cair como bêbado e sofrerá uma grande vergonha. O castigo de Sião acabará quando terminar sua escravidão. Depois disso, os judeus nunca mais serão escravos, mas ele punirá a sua maldade, ó filha de Edom, e exporá o seu pecado. Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Senhor, lembre-se de tudo o que aconteceu conosco. Veja a nossa desgraça e vergonha. A nossa terra agora pertence a estranhos, nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, nosso pai morreu, nossa mãe ficou viúva. Temos de pagar a água que bebemos, até a lenha temos que comprar. Os que nos venceram na guerra nos obrigam a trabalhar como animais de carga sem descanso. Para conseguir comida e não morrer de fome, precisamos pedir esmolas, pedir ajuda do Egito e a Assíria. Nossos pais pecaram, mas morreram antes de o castigo chegar. Nós é que estamos pagando pelos pecados deles. Os povos que antes dominávamos agora controlam nossa vida. Não há ninguém que possa nos tirar dessa situação tão triste. Quem sai de casa para tentar conseguir comida para sua família corre perigo de ser morto pela espada do deserto. A nossa pele está abrasada e escurece por causa da fome. Em Jerusalém e nas outras cidades de Judá, as mulheres e moças são violentadas em plena rua. O inimigo enforcou nossos príncipes e maltratou nossos anciãos. Obrigaram os jovens a moer cereal com pedras muito pesadas. Os meninos caem como o peso da lenha que são obrigados a carregar. Os anciãos já não podem mais sentar calmamente e observar o movimento da entrada da cidade. Os jovens já não cantam. Desapareceu com a alegria
que havia em nossos corações. Nossas danças se transformaram em lamentos. Caiu a coroa das nossas cabeças. Ai de nós, porque temos pecado. Nossos corações estão fracos, nem temos mais vontade de viver. Nossos olhos perderam o brilho. O monte de Sião está destruído e deserto. Por ali perambulam os chacais. Mas, Senhor, o Senhor reina para sempre. O seu trono permanece de geração em geração. Por que o Senhor se esqueceria de nós para sempre? Por que nos abandonaria por tanto tempo? Restaure-nos, ó Senhor. Faça-nos voltar para o Senhor. Renove os nossos dias como os de antigamente. Será que o Senhor nos abandonou para sempre? A sua ira contra nós não tem limite?